Este documentário foi feito através de uma parceria entre a Escola Municipal Wilson Miller, Pelotas, Rio Grande do Sul, Colônia Triunfo, Observatório da Educação no Campo, UFPEL, e o Núcleo Educa Memória FURG. A Colônia Triunfo encontra-se no 4º distrito da zona rural do município de Pelotas, Rio Grande do Sul, situada a aproximadamente 70 quilômetros do centro da cidade. O objetivo principal do trabalho é retratar a vida, o trabalho no campo e os costumes de uma comunidade camponesa onde duas etnias estão representadas, pomeranos e quilombolas. Chegada dos negros no Brasil e a formação territorial quilombola. Bom, os quilombos se formaram a partir de alguns escravos, né, que não quiseram mais, não suportaram mais o regime escravista, né, e saíram fugindo, né, das fazendas, das charqueadas, né, fugindo pelos arroios, pelos matos, né, e vieram por interior dos municípios, né, principalmente para as montanhas, né, e formaram os quilombos, né, e estão situados aí nas piores áreas aí da região do interior dos municípios, né, e até hoje, né, vivendo em condições precárias, hoje nem tanto como antes, né. Mas foi assim que se deu a formação dos quilombos, né? As pessoas, né, os escravos não suportaram mais aquele regime escravista e fugiram, né, para o interior dos municípios e formaram os quilombos, né? Foi uma forma de resistência. Até hoje estão morando aí em comunidades, em núcleos, né, no interior dos municípios. Com relação ao processo de ocupação, especificamente das terras do sul do Brasil, do extremo sul, não se deu de uma maneira diferenciada se comparado ao resto do Brasil. No primeiro momento, quando aquele que eu chamo de opressor chega nas terras brasileiras, na terra Brasilis, ele se utiliza da mão de obra que já existia aqui. Na realidade, é uma mão de obra muito específica, qualificada, sobretudo dentro das perspectivas da vida que existia aqui. Estamos falando dos indígenas, que num breve espaço de tempo acabaram, enquanto coletivo, se mostrando inaptos para aquilo que o opressor queria. A mão de obra indígena foi substituída pela mão de obra negra, obviamente, não foi diferente no sul do Brasil, como disse. A grande diferenciação que se faz em termos historiográficos é que o sul do Brasil representava um espaço mais inóspito, um espaço mais dificultado no tocante à vivência. No primeiro momento a gente pode observar a própria questão climática, o clima mais severo, as estações melhores definidas aqui no sul, sobretudo o inverno, acabavam fatigando mais, maltratando mais o cativo que veio para cá, basicamente trabalhar nas olarias e nas charqueadas, né, produzindo a carne de sal. É interessante colocar também que durante muito tempo, dentro do período colonial, vir para o sul representava um castigo. O negro que se insurgia no centro e no norte do país, ele tinha como um dos castigos vir para o sul. Não raras às vezes se encontram registros, por exemplo, de troca. Um negro vinha para cá e 3 negros iam para lá, para que se observe a disparidade e o quanto representava o castigo severo vir para cá. Trabalhar com a carne de sal, comia os dedos literalmente, fazia com que as feridas demorassem muito mais tempo para cicatrizarem, dentre outras agruras sofridas aqui. Trabalhar especificamente na charqueada, falando dos nossos quilombos aqui no entorno, representava algo que está muito próximo da subhumanização. Ao contrário do que muitas pessoas
podem indicar, nós temos registros nítidos, historiográficos, de que era um trabalho muito árduo, muito duro. Por conta disso, a fuga de escravos, a insurgência, a inconformidade era constante. As pessoas fugiam. E aí então nós tivemos a formação de uma série de quilombos. Interessante que da Serra de Tapas para cá, falando do quilombo do Manuel Padeiro, para o Alto do Caixão, Algodão, essa ocupação foi sendo meio que ordenada. As fugas, elas não eram raras, como eu disse. E nós sempre dizemos isso para sublinhar que nunca houve uma conformidade com relação à situação de cativos. Os negros, desde o primeiro tumbeiro que aportou na terra Brasília, se insurgiram. É claro que o dominador, militarmente mais forte, conseguia manter uma hierarquização à base da violência, né? Da violação da humanidade, digamos assim, coisificando aqueles seres humanos. No Sul não foi diferente. Assim como tivemos entre o século XVI e XVII a experiência de Palmares, na Serra da Barriga, no centro do país, aqui no extremo sul nós tivemos, como disse, Manuel Padeiro, Alto do Caixão, Algodão e algumas outras malocas, no sentido estricto da palavra, né? A palavra maloca quer dizer agrupamento, pequena aldeia, enfim, que demonstraram uma resistência. Tivemos várias chacinas que aconteceram aqui no entorno. Sobretudo no quilombo do Algodão, nós tivemos um episódio muito triste que acabou ficando marcado pela verdadeira chacina, exemplo do que aconteceu durante a Revolta Farroupilha, o massacre de Porongos, na região de Pedro Machado, num outro contexto, num contexto de militarismo. Aqui, nessa maloca que existia, que se tornou um quilombo estruturado, nós também tivemos chacinas na passagem do século XVII para o século XVIII. Até hoje nós observamos algumas comunidades remanescentes de quilombos, sobretudo no quilombo do Alto do Caixão, do Algodão, né? E alguns negros que estão aqui em São Lourenço, que migraram da Serra de Tapas um pouco mais para cá, né? Lá do Manuel Padeiro um pouco mais para cá. E essas comunidades mantêm acesas, trazem, perpetuam o legado daqueles que nos antecederam e que lutaram tanto para que nós pudéssemos livremente circular por essas terras, né? Então, por fim, quando a gente procura analisar a ocupação dos negros nesta região, algumas coisas são bem importantes para que nós frisemos. Sempre houve insurgência, os negros reproduziram experiências republicanas, com ideais e sentimentos republicanos, locais bem organizados, mesmo antes da República do Brasil, que se deu um ano depois da abolição da escravidão. Os negros tinham malocas, pequenos quilombos organizados, hierarquização, divisão social do trabalho, responsabilidades, a participação da figura feminina era muito acentuada, e essa experiência vem desde Palmares, lá da data do século XVI para XVII, né, com a própria Dandara e tantas outras líderes. Então, os negros trazem para o Brasil, para além da participação no nosso produto material e imaterial, uma questão de organização social ímpar. Né? Então, como não valorizar? Como não perceber uma região dessas como uma região de extrema significância para a história do Brasil inteiro e, sobretudo, para a história do Rio Grande do Sul, que se hoje é valoroso, inclusive economicamente, isso se construiu nos ombros, sangue e suor, literalmente, dos negros que aqui estiveram. Chegada dos pomeranos no Brasil e a formação territorial pomerana. Considero que o que significou a vinda dos pomeranos para essa região foi a possibilidade de um novo lugar para os pomeranos no mundo, em virtude da questão das diásporas que os pomeranos viveram na Europa e o processo de expulsão da terra. Como o Brasil era um espaço aberto naquela época a receber e estava fazendo investimento de algum modo na questão de expansão da agricultura, a chegada dos pomeranos coincidiu também com o fim da possibilidade agrária na Pomerânia e também a impossibilidade política dos pomeranos permanecer dentro do território pomerano como pomeranos. Quando eles chegam no Brasil, eles chegam pela Lagoa dos Patos e, como diz o Jairo Scholl, né, olharam esta imensa planície e lembraram-se da Pomerânia, né, que também é uma grande planície, né, e aqui encontraram uma terra para plantar. O pomerano é historicamente, antropologicamente, um camponês, um plantador, e, portanto, organizaram aqui suas vidas com o princípio da agricultura. Agricultura na Colônia Triunfo. Nas relações de trabalho se contextualizam diferentes papéis. De um lado, pomeranos proprietários de terra,
e de outro, quilombolas, prestadores de serviços, peões. Cerca de 95% da produção é constituída pela monocultura do fumo. E aqui já bateu um bicho? Que é? Lagarta? Aquilo não é novidade, aquilo é normal. É lagarto? É formiga. Formiga, aqueles lagartos tem um tipo de trata de coió, bicho assim comprido assim. Ele tá dentro do chão, ele começa a roer o miolo dele, aí começa a comer embaixo, ele entra dentro do chão lá e quando vê, ele puxa as folhas para dentro. Ah, é? E tu tira aquilo para fora, tu pode pisar com o pé em cima, parece uma borracha. Aquilo não mata. Se ainda é pequeno, ele é judia também, mas tem um bicho que são desse tamanhozinho assim. Não sabia desse. Assim. Mas olha, aquilo lá perto da estufa, aquela lavoura lá, quantos pés eu replantei ali? E tudo diz que quando disso. tem veneno num pé de fumo não vai bicho, mas a formiga nem pergunta se tem veneno ou não tem. E não morre. Não, só se botar veneno, onde é que eles entram nas casinhas dele, ó, senão tá, e aqui na volta não tem um produto que põe que aí não nasce esse matinho? Nós temos gamete, mas nós não queríamos fazer mais esse serviço porque tu vai ter que deixar 8 dias para esperar passar enxada. Ah, tem que antes deixar. não adianta, se tu vai botar hoje, amanhã vai capinar, não resolve. Aí então não vale já a pena. capinemos na volta do pé, já compramos o gamete, o serviço. E é caro também, seu filho? Não é caro, mas tu não precisa muito. Qualquer pouquinho no meio de uma máquina de 20 litros já... O resto já está tudo pronto, é só essa lavoura aqui que está... E agora como está capinado na volta do pé, não precisa passar a capinadeira hoje, amanhã, ou depende do tempo. Senão ia já passar hoje de tarde e já está limpinho. Sim. O que plantava naquela época, seu Silvio? Antes nós não plantava fumo, nós começamos lá embaixo a plantar fumo da 1992. E o que era antes, seu Silvio? Nós plantava soja, milho, feijão, batata. E na época assim dos seus pais e avô também era esse tipo de produção? Sim, era só na base do milho, feijão e batata, essas coisas. Cultivo de hortas na comunidade quilombola. Abóbora. Cenoura. Aquelas primeiras que eu botei, tudo boa. Agora tem que arrancar aquelas primeiras. Sim. Aí já deu um pendão. Já tem que plantar novamente. Alface. Tem só a cebolinha. Cebola de cabeça, olha. Milho. E ali tem um chazinho. Não é chá, é... Não, lá. Maçaninha. Um pé de laranja de imbiga, 2 pés de laranja de imbiga. Esses pés. Plantei. Chuchu. Só não subiu e daí. E tem uva. Plantaram um pezinho de uva. Plantei. Uma parreira. Que bom, né, vó? É pimenta. Eu vi quando ela estava cheia de pimenta. Cheia de pimenta. Início da monocultura do fumo. E o fumo começou aqui na década de 90, então? Sim, mas alguns já plantaram antes da volta lá. Sabe que o pai dele me contou quando eles eram tudo pequeno? Ele comia batata doce assada na lavoura onde ele trabalhava, tomava água do arroz e seguia trabalhando. Pronto. Ali Então, na chácara que nós temos hoje, ali... quando não tem teu pai quase 80 anos, nunca vai ao médico. Ali levava uma panela de ferro que era antigamente uma panela redondinha assim. Fazia, fritava uma batata ou cozinhava um arroz, mexia, cortava um pedaço de linguiça no meio, assava primeiro e o resto da água era da sangue. Ô, seu Silvio, daquela hora que o senhor falou da terra, eu fiquei curiosa para saber como é que o senhor considera assim, qual a terra é boa e qual não é que o senhor estava falando? A terra é boa como essa aqui, que é uma terra solta, assim, grossa, mas que é uma terra com sabe, que nós temos essa lavoura logo aqui do outro lado da estrada, aqui onde é que tem esse fumo. Aqueles dias nós tínhamos quase pegar um picão lá para capinar. É aquela dura que nem lá da escola. Ela fica socado. É uma tristeza. É a terra vermelha aquela?
Mas o que vai se fazer? E a terra com essa, tem bastante pedrinha, tem umas que tem mais areia assim embaixo. Aquela terra é boa pra quê? Aquela é melhor ainda. É? Para fumo é melhor. Porque o fumo não quer a terra socada, quer mais terra solta. Pra ele nascer. Porque quanto terra mais solta pro fumo é melhor, mas do jeito que choveu esses dias, onde é que vai terra solta? Não tem tudo. Aí tem que começar a cavar com uma capinadeira inchada na volta do pé, pra ele aprontar a terrinha de novo, senão não tem como. Sim. A senhora trabalha bastante tempo com isso já? Já faz bastante tempo. Desde os 12 anos. Desde os 12? É. A senhora tem que fazer toda essa parte aí. Não, aquilo ali aí tem uns que escoem, tem escoer primeiro. Escoer, eu não sei, eu sei maniar. Aqueles que escoem hoje não vestem. Entendi. Por isso que ele tá assim, alinhadinho, então. É. Esse já foi escolhido já. Foi separado a qualidade da folha. É. E tu ajuda a plantar o fumo também? Eu acho. Mas aí eu trabalho no outro, assim, para apanhar, eu ajudo lá no outro patrão. Você de novo disso. E aí eu ajudo aqui também, ajudo. Toda a família trabalha com fumo. A sua família toda trabalha. A minha guria ainda não quer dizer que eles não podem trabalhar e eles tudo. Ah, sim, só os filhos não. Mas o resto todo mundo. Todo mundo trabalha. Ela é da unidade cultural da UESC, na cidade de São Cristóvão. Como que é que classifica? Dia 6 de julho. Folha mais bonitas. Mais larga? É, A clica amarelinha vai mais aqui. amarelo, mais preto, manchado, assim. E aqui vai o segundo, mais ou menos, e ali vai o mais ruim, assim. O direito que tem que fazer mais classe, mas a gente... E eles aceitam, assim? a gente aceita, sim. Essa aqui, então, seria a primeira classe. Essa aqui é. Construção dos espaços sociais da Colônia Triunfo. Após o trabalho árduo na lavoura, os camponeses se juntam para alguns momentos de descontração, para atividades festivas, ritos e atividades esportivas, das quais muitas revelam alguns dos aspectos culturais que diferenciam e caracterizam esta comunidade. Casamento Pomerano, Claudiane Zilmer Vale e Valderama Rollo. Dada perante Deus, perante as testemunhas cristãs, vossos pais e a comunidade. Eu, como ministro do Senhor, quero abençoar a vossa união matrimonial, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. A paz e a bênção de Deus vos guie e vos acompanhe em todos os vossos caminhos. O que Deus ajuntou, não separe o homem. Amém.
O jogo de futebol é um dos espaços de sociabilidade entre pomeranos e quilombolas. Além do futebol, outros espaços de sociabilidade ocorrem nesta comunidade, como o carteado. E aí, seu Estado? Está presente nesta comunidade um rito ligado às religiões de matriz africana, tal como as benzeduras. Aqueles xaropes para bronquite, aquela coisa toda, ela fazia muitos dias. Era xaropada que ela tinha. E vinha pessoas de fora para ser benzido por ela? Muita gente vinha de fora lá. E o pessoal dos pomeranos também iam para se benzer, não. Ah, tinha. Aqueles mesmo que iam daqui da cidade, que moravam lá, iam lá na minha avó. Até os parentes lá, iam lá na avó. E hoje em dia tem benzedeira? Tem. Vocês vão? Não levam? Que eu já ouvi alguns alunos comentar na escola. Mas eu de vez em quando vou. Eu, quando estou meio ruim, eu vou. Quem é que é benzedeira aqui perto, você sabe? Tem a Maria. Ah, Maria, ela vem aqui também, é só chegar. Ah, sim, ela é mente, Maria. Ela é só aqui. Eu já prefiro ela é a uma sogra igreja. Eu já, agora. Antigamente eu gostava daquilo ali, né? Mas agora eu prefiro uma igreja agora. Agora eu frequento a igreja. Sim, agora eu também vou, mas na época que eu era criança, minha avó... que tudo faz parte. Uma dor de barriga, vai tinha mudando direito as agora. opiniões também. Ai, botava doendo na barriga. Eu vejo nem doía nada, só para botar. Mas a questão é aquela de puxar de encaia ali não era bom não, né? Fomentar um estômago ali. Cruz, aquilo dava cada dor nas costas, eu podia puxar meu... Meu couro era tão ruim que até hoje acho que é dor. A minha avó não conseguia puxar meu couro. Não conseguia puxar atrás. Porque atrás tinha que puxar assim. E depois eles tinham os filhos tudo em casa. 3 vezes no couro, nas costas, ela puxava. Os filhos em casa. É que tinha que estar lá, né? É por isso que eles falam que colou espinhaço. A cerimônia de confirmação, que na cultura pomerana é o rito de passagem da adolescência para a idade adulta. Hoje não é apenas um dia alegre, um dia festivo, mas é um dia de compromisso. Um dia no qual vocês dizem: eu seguirei ao Senhor por toda a minha vida. Eu desejo que o Senhor sempre me fortaleça, me ajude. Eu quero andar sob os seus ensinamentos. Vocês vão confessar a fé de vocês em Deus e assim desejam seguir vivendo sob os seus ensinamentos. Vocês foram instruídos na palavra de Deus. Foram vários encontros, estudaram os mandamentos, leram a Bíblia, falamos sobre várias passagens bíblicas e assim hoje vocês chegam aqui para dizerem que aceitam o que Deus nos ensina e que querem praticar o que a palavra mostra a vocês. A educação do campo, relação da escola com a comunidade. A educação do campo surge da luta dos sujeitos, em especial os movimentos sociais populares,
pela garantia ao sucesso, à educação de qualidade nos espaços rurais no país, contrapondo-se ao modelo de educação rural, que apresenta o campo enquanto lugar de atraso. O que significa a conquista da política pública da educação do campo? Primeiro, penso eu que ela signifique um passo bastante grande na direção da garantia dos direitos para todos os trabalhadores do campo. Garantia, principalmente neste caso, do direito à educação. Se a gente observar historicamente, nós vamos ver que não existia esse direito. Que a educação do campo, ela sempre foi uma educação que não era uma educação de massas. E com a transformação da educação do campo em uma política pública, inicia esse processo de implementação da educação de massas no campo, o que é fundamental em termos de direitos, e de direitos humanos, penso que a gente pode dizer. Isso é um dos primeiros elementos. O segundo elemento importante é que, de novo, na história do nosso país, o que impulsiona o avanço vem do popular, vem dos movimentos sociais, porque a educação no campo, ela é uma construção dos movimentos sociais do campo, obviamente que articulados, né, uma série de parcerias, mas principalmente do movimento dos trabalhadores sem terra. E muito por causa da necessidade objetiva. Quando o movimento sai dos acampamentos e começa a ir para os assentamentos, se coloca a questão, de uma forma muito mais séria, da educação das crianças e dos jovens. Então eles começam a pensar em uma escola. E que escola deveria ser esta? Se a gente pegar um livro da Caldarte, que conta essa história, e é uma intelectual orgânica do movimento, ela vai dizer que eles pensavam em como construir uma escola diferente. Quer dizer, uma escola que efetivamente atendesse à necessidade dos trabalhadores do campo, dos trabalhadores que nele vivem, né? Então, penso que a educação do campo, ela tem também esse significado. Porque se a gente tomar os avanços que existem do ponto de vista das políticas públicas, nas mais diferentes áreas, então nós observamos o quê? Que tu sempre tem a organização e a mobilização popular impulsionando esses avanços. Só depois é que se transforma numa política pública e, portanto, numa legislação. E aí sempre vem o segundo passo, que é o passo da disseminação, em termos mais amplos, para a sociedade como um todo, nesse caso para as escolas como um todo, para que efetivamente seja implementado, né? E nesse processo os movimentos sociais também estão tendo um papel que é central. O papel da escola Wilson Miller para a Colônia Triunfo. Lilian, qual o papel dessa escola para a comunidade? O papel e a bandeira que a gente vem construindo com o grupo de profissionais da escola e também com o grupo de alunos é tornar uma escola de fato que dê sentido à vida para eles, a vida que a gente acredita que seja digna, uma vida de camponês mesmo, que detenha o domínio sobre a terra e que, sobretudo, detenha, acredito que o domínio do saber, né? Saber popular, colocar na prática do dia a dia deles as questões que eles abordam em casa, os saberes, né? Mostrar para essa comunidade que Quais os maiores desafios que a escola Wilson Miller enfrenta na atualidade? A escola vem se desafiando até diante da própria
SMED, né, a propor a elaboração do seu plano, né, que seria um plano pedagógico voltado para as questões do campo, um plano específico para a região da Colônia Triunfo, que dê sentido às ações, né, que dê sentido à vida daqueles sujeitos que aqui vivem e convivem. E junto disso, junto das propostas que são pedagógicas, a gente incluiria um desafio maior, que ao meu ver é fazer essa relação, esse elo das duas comunidades que aqui a gente tem, bem distintas, né, que são pomeranos e quilombolas. Como que a escola pode contribuir para que ambas culturas não se destaquem uma ou outra, mas que trabalhem juntos, né, em prol do desenvolvimento para todos, mas que é um esforço que a gente vem pensando dia a dia, né, em cada proposta pedagógica que a gente já vem se desafiando a fazer na escola, os projetos implementados, as próprias ações que a comunidade vem propondo, que são a forma de organizar as festas, de pensar o seminário, né, de não fazer por fazer, mas fazer para ter sentido, fazer para que as gerações que aqui chegarem depois encontrem uma referência, não só de referência de sangue, de sobrenome, mas referência de sujeitos, né? Sujeitos do campo com uma identidade forte e que não seja motivo de vergonha, né? A comunidade fala sobre os desafios da escola. Qual é a necessidade que você, sendo daqui, acha que a escola poderia estar trabalhando para contribuir mais com a necessidade do povo em específico, né, daqui do quilombo, que a gente poderia estar abordando na escola? Tá muito bom, né? Só falta um transporte maior, porque a escola era muito pequena. Eu já conversei até essa semana sobre isso. Só os de pertinho vão ali, né? Porque nós lá, que somos lá de longe do oitavo, não tem como ir até ali. Eu também fui matriculada aqui, mas tive que desistir. A senhora que é lá de baixo. Chegamos a cá? Eu desisti porque o transporte não chegou até lá e é difícil para mim ficar aqui sempre 3 dias aqui na mãe, né? Porque meus filhos ficavam em casa sozinha e tive que desistir, né? É uma base de 15 quilômetros. Que aumenta, né? Onde eu moro. E não é só eu, tem mais gente, né? Sim. E quem não estudou por quê? Porque tinha que trabalhar? Eu não estudei porque tinha que trabalhar. Nem aprendi a ler. E vocês começaram a trabalhar na lavoura com quantos anos de idade, assim? Eu mais ou menos com uns 9 anos já ia junto fazer a comida na lavoura, o pai me ajudar. Tá, e a lavoura era de vocês mesmo ou vocês trabalhavam? Era trabalhar de peão. Era de peão? Todos eram de peão? E eu com 12 anos, estudei até os 12 anos, fiz assim, só a segunda série, com 12 anos eu fui trabalhar já de babá em Pelotas, cuidar da criança. Sim. A importância deste documentário para a comunidade e para a escola. Um relato de experiências, de saberes, de conhecimentos que aqui se apresentam no dia a dia e que a maioria das pessoas nem percebe, aqueles que aqui moram. E mais do que isso, né? Mostrar para a comunidade daqui e também comunidade em geral que vai assistir que a cada lugar, a cada espaço onde a gente está inserido, principalmente enquanto escola, né, ela tem o seu potencial, tem as suas especificidades e mostrar que a escola é uma grande responsável por organizar, né, essa forma assim, de poder enxergar os saberes que estão naquela região, naquela localidade. É uma forma também que a gente
né, acredita estar contribuindo para a própria pesquisa científica, que a gente acredita estar contribuindo para as gerações que aqui nem estão ainda, mas como um objetivo maior, assim, que é de fato mostrar para todo mundo a importância que a nossa região aqui tem, né? Agora voltando um pouco para a questão local, era um desejo que eu já tinha e que se fortaleceu e muito com a chegada da pesquisa do Observatório da Educação do Campo pela Federal de Pelotas. Depois acabou sendo mais fortalecida também pelo Educa Memória, pela Universidade da FURG de Rio Grande, por nós pesquisadores, né, pelos colaboradores, todos aqueles que contribuíram, né, de uma forma geral, os professores, funcionários, os alunos com as entrevistas, né, as idas na comunidade. A Colônia Triunfo, a unidade na diversidade. Eu gostaria de deixar registrado algo que eu considero de suma importância, que é a questão da relação das pessoas, né? Então, como eu já disse antes, independente da cor de pele que nós tenhamos nascido, é muito importante que a gente saiba conviver uns com os outros. Isso depende do valor que eu dou para outra pessoa, né? Depende do que eu penso, de que forma nós podemos conviver uns com os outros. Então, não importa se eu sou negro, se eu sou branco, se eu sou indígena, não importa a cor da pele que eu tenho, importa que eu saiba respeitar o espaço do outro, que eu entenda que tudo que veio da natureza, né, não veio para alguns, e sim veio para todos, que a gente saiba que se eu sou branca, ou se eu sou negra, e eu tenho um filho, esse meu filho tem o direito de estudar, de receber bom trato, né, de avançar na vida, de progredir, de poder ter a saúde, de poder ir a um dentista, poder ir a um médico, poder ir a uma festa e sair da escola do ensino fundamental e ir para a escola do ensino médio, poder estar um dia nos bancos da universidade, transformar-se, seja lá em que profissional for. Isto, gente, Deus quis para todos nós, né? Deus não escolheu, os brancos vão fazer isto, os negros vão fazer aquilo, os brancos vão ser doutores, os negros vão ser escravos a vida inteira, não. Então é muito importante que todas as pessoas reconheçam e saibam que a todos tem que ser dados os mesmos direitos, que todos podem e devem caminhar, crescer e se desenvolver na vida, que podem alcançar os melhores lugares, né? E isso não tem que ser privilégio de uns e de outros. Então, uma comunidade que eu entendo, onde vivam pessoas de etnias diferentes, de cores de pele diferentes, tem que haver harmonia. Isso só se dá quando há respeito. Quando eu sei que tudo que é bom é tanto para mim que sou negra, quanto para o meu vizinho, ou para o meu colega, ou para o meu amigo que é branco, né? Deus quis um universo só, um chão só, um único sol, né? As estrelas são para todos. Da mesma forma, todas as condições de vida devem ser da melhor maneira para todas as pessoas, sejam elas de uma cor ou sejam elas de outra. Assim eu deixo registrada a minha mensagem.